Título da mensagem: Abraão, fé e obediência em tempos de incerteza. Texto base: Gênesis 12, 22. A história de Abraão, um dos personagens mais significativos da Bíblia, é um exemplo poderoso de fé, obediência e confiança em Deus, mesmo em tempos de incerteza. Embora tenha sido vívido há milhares de anos, as lições de sua jornada têm relevância profunda para os dias de hoje. Vamos explorar como os princípios da vida de Abraão podem guiar nossas próprias jornadas de fé e obedecer nos tempos atuais. Abraão, inicialmente chamado de Abrão, viveu em uma sociedade paga. Deus chamou Abrão para deixar sua terra natal e seguir em direção a uma terra que ele mostraria. Abraão obedeceu a Deus, mesmo sem conhecer o destino. Sua fé e obediência foram acompanhadas quando Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, apesar de sua esposa, Sara, ser estéril. O ponto culminante da história é quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho, Isaque, como um teste de fé. Dentro dessa história, conseguimos extrair algumas lições para os dias de hoje. 1. Obediência a Deus em tempos de incerteza. Abraão foi chamado por Deus para sair de sua terra natal, deixando tudo que era familiar e seguro, e seguir em direção a uma terra desconhecida. Essa obediência radical é um lembrete poderoso de como devemos obedecer a Deus mesmo quando o futuro é incerto. Nos dias de hoje, enfrentamos situações em que não podemos prever o resultado, como mudanças de carreira, relacionamentos ou desafios inesperados. A história de Abraão nos encoraja a confiar em Deus e obedecer à sua orientação, independentemente das incertezas que enfrentamos. 2. Fé nas promessas de Deus. Abraão acreditou nas promessas de Deus, especialmente a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, mesmo quando sua esposa Sara era estéril e a idade deles avançados. Isso destaca a importância de mantermos nossa fé nas promessas de Deus, mesmo quando as declarações parecem impossíveis de serem superadas. Hoje, muitos de nós enfrentamos desafios que excluem fé, como problemas de saúde, dificuldades financeiras ou conflitos familiares. A fé em Deus e em suas promessas nos dá esperança e força para enfrentar essas dificuldades. 3. Testes de fé e submissão. Abraão fez um dos testes mais difíceis de fé quando Deus pediu que ele sacrificasse seu próprio filho, Isaque. Essa história nos lembra que a vida pode nos apresentar testes que parecem desafiar nossa fé e compreensão. No entanto, assim como Abraão, somos chamados a confiar em Deus e estar comprometidos a obedecer, mesmo quando não compreendemos totalmente seus planos. Os testes de fé podem moldar e fortalecer nossa confiança em Deus. 4. A providência divina. A história de Abraão ilustra as exceções divinas, onde Deus guia, protege e prove para seus filhos. Abraão experimentou a provisão de Deus ao longo de sua jornada, e hoje podemos encontrar o consolo na certeza de que Deus também cuida de nós. Em tempos de incerteza, podemos confiar que Deus está abrindo nossos bastidores, direcionando nossas vidas de maneiras que nem sempre compreendemos. 5. Legado de fé. Abraão deixou um legado de fé para suas futuras gerações. Sua história é lembrada como um exemplo de fé inabalável e obediência a Deus. Da mesma forma, podemos considerar o tipo de legado espiritual que deixaremos para nossos filhos, netos e para aqueles que nos rodeiam. Nossas vidas podem inspirar outros a confiar em Deus, obedecer à sua vontade e viver uma vida de propósito e significado. Concluímos que a história de Abraão nos desafia a seguir seu exemplo de fé e obediência, mesmo em tempos de incerteza. À medida que enfrentamos desafios e incertezas em nossas vidas, podemos olhar para Abraão como um modelo de como confiar em Deus, obedecer à sua vontade e perseverar na fé. Que a história de Abraão nos inspira a viver vidas de fé e obediência, confiando que Deus está sempre presente, guiando-nos em nosso caminho, independentemente dos tempos em que vivemos.